No início do século XX, um homem chamado Dr. Samuel Carter começou a chamar atenção em pequenas vilas da Europa. Ele era conhecido por sua aparência discreta e seu comportamento reservado, mas o que realmente despertava curiosidade eram os rumores de suas curas milagrosas. Diziam que ele conseguia curar doenças sem tocar nos pacientes, algo que desafiava todas as leis da medicina convencional. A história começa em uma vila remota nas montanhas da Áustria. Um jovem agricultor estava à beira da morte, sofrendo de uma doença misteriosa que nenhum médico havia conseguido diagnosticar. Sua família, desesperada, já havia tentado de tudo: ervas, rezas e até peregrinações para santuários religiosos. Mas nada funcionava. Foi então que ouviram falar do Dr. Carter. Dr. Carter chegou à vila em um entardecer frio, vestindo roupas simples e carregando apenas uma pequena maleta. Não se apresentou como médico, mas logo se espalhou que ele tinha habilidades incomuns. Quando foi chamado ao casebre do jovem agricultor, ele não pediu exames nem fez perguntas detalhadas. Apenas olhou para o paciente e disse: "Você vai melhorar." Os moradores observaram com ceticismo enquanto Dr. Carter permanecia ao lado da cama do jovem por alguns minutos. Ele não usou nenhum instrumento médico, não aplicou pomadas nem administrou poções. Apenas murmurou palavras inaudíveis e ergueu as mãos sobre o corpo do rapaz. No dia seguinte, milagrosamente, o jovem estava de pé, ajudando a família nos afazeres. Logo, histórias como essa começaram a se multiplicar. Em outra vila próxima, uma mulher idosa que sofria de artrite severa relatou que seus ossos pararam de doer após um encontro com Dr. Carter. Ela afirmava que ele nunca sequer a tocou, mas que sentiu uma energia estranha percorrendo seu corpo durante o breve momento em que ele esteve presente. O nome de Dr. Carter começou a circular entre as comunidades locais. Alguns o viam como um enviado divino, outros como um charlatão. Contudo, ninguém podia negar que suas aparições coincidiam com curas inexplicáveis. As pessoas passaram a segui-lo de vila em vila, ansiosas para testemunhar seus atos. Apesar de toda a atenção, Dr. Carter mantinha-se distante de qualquer tipo de fama. Ele nunca cobrava por suas visitas e sempre recusava ofertas de hospedagem luxuosas ou refeições elaboradas. Dormia em celeiros ou sob o céu aberto, como se estivesse em uma missão maior do que qualquer reconhecimento humano. Com o tempo, lendas começaram a surgir ao redor de sua figura. Diziam que ele possuía um dom herdado de ancestrais místicos, ou que havia aprendido técnicas secretas em terras distantes. Outros especulavam que ele era um cientista disfarçado, experimentando métodos revolucionários antes de revelá-los ao mundo. Mas o mais intrigante era que Dr. Carter nunca explicava suas ações. Quando questionado sobre como conseguia realizar essas curas, ele apenas sorria e respondia: "Alguns mistérios são destinados a permanecer intocados." Essa resposta deixava as pessoas ainda mais fascinadas, criando um halo de mistério ao seu redor. Enquanto isso, os relatos de curas continuavam a se acumular. Cada nova história parecia mais impressionante que a anterior. De crianças com febres altas a homens com ferimentos graves, todos juravam ter sido curados pelo toque invisível de Dr. Carter. Mas o que ninguém sabia na época era que esse fenômeno estava prestes a tomar um rumo ainda mais surpreendente. Certa noite, em uma vila isolada da Hungria, algo extraordinário aconteceu. Uma multidão de cerca de 100 pessoas aguardava pacientemente enquanto Dr. Carter caminhava entre eles, murmurando palavras tranquilizadoras. Ele não estava ali por causa de um único paciente, mas porque havia prometido realizar uma demonstração pública de suas habilidades. As pessoas estavam reunidas em um campo aberto, iluminado apenas pela luz da lua cheia. Algumas traziam velas, outras seguravam objetos simbólicos, como crucifixos ou amuletos. Todos compartilhavam a mesma expectativa: ver com seus próprios olhos o poder misterioso de Dr. Carter. O ar estava carregado de tensão e esperança. Quando ele finalmente levantou as mãos, fazendo um gesto suave, um silêncio absoluto tomou conta do local. Ninguém falava, ninguém se movia. Era como se o próprio tempo tivesse parado. Então, lentamente, ele começou a caminhar entre as fileiras de pessoas,
tocando-as apenas com o olhar. Uma mulher idosa, que sofria de dor crônica nas costas, afirmou sentir alívio imediato quando o Dr. Carter passou por ela. Um jovem com dificuldades respiratórias disse que conseguia encher os pulmões de ar pela primeira vez em anos. E assim foi, um após o outro, os relatos de cura se multiplicando como ondas em um lago calmo. Mas o momento mais impactante ocorreu quando uma criança pequena, que sofria de uma doença grave e progressiva, começou a andar novamente. Os gritos de alegria dos pais ecoaram pela vila, e lágrimas de emoção rolaram pelo rosto de muitos espectadores. Aquela noite ficaria marcada para sempre na memória coletiva. No entanto, algo estranho aconteceu após a demonstração. Quando as pessoas tentaram procurar Dr. Carter para agradecê-lo, ele havia desaparecido. Simplesmente sumira sem deixar rastros, como se nunca tivesse estado lá. Nem mesmo os moradores mais atentos souberam dizer para onde ele foi. Esse padrão de desaparecimento começou a se repetir. Sempre que realizava uma cura pública ou atendia um grande número de pessoas, Dr. Carter partia rapidamente, sem aviso prévio. Isso alimentava ainda mais a aura de mistério ao seu redor, transformando-o em uma figura quase lendária. Alguns acreditavam que ele era um ser sobrenatural, incapaz de permanecer muito tempo em um só lugar. Outros diziam que ele temia ser perseguido por autoridades médicas ou religiosas, que poderiam considerar suas práticas heréticas ou fraudulentas. Independentemente da razão, sua ausência repentina tornava-se parte integrante de sua lenda. As histórias sobre suas curas continuavam a se espalhar, porém, agora acompanhadas de perguntas cada vez mais profundas. Quem era realmente aquele homem? Como ele conseguia fazer o que fazia? E, talvez a questão mais importante de todas, por que ele sempre desaparecia? Essas dúvidas começaram a atrair a atenção de figuras proeminentes da sociedade. Jornalistas, cientistas e até teólogos passaram a investigar o caso de Dr. Carter, buscando respostas para o que parecia ser um dos maiores mistérios da época. Mas quanto mais procuravam, menos encontravam. Um jornalista britânico chamado Arthur Bennett foi um dos primeiros a tentar desvendar o enigma de Dr. Carter. Fascinado pelas histórias que circulavam, ele decidiu viajar pelas regiões onde o suposto curandeiro havia aparecido. Durante meses, Bennett entrevistou dezenas de pessoas que alegavam ter sido curadas por ele. Entre os relatos, havia um aspecto comum. Todos descreviam Dr. Carter como alguém extremamente calmo e seguro de si. Ele não parecia preocupado em provar nada a ninguém, nem em ganhar dinheiro ou prestígio. Seu único objetivo, segundo os entrevistados, era aliviar o sofrimento humano. Bennett também descobriu que muitas das curas atribuídas a Dr. Carter eram confirmadas por médicos locais. Embora relutantes em admitir publicamente, alguns profissionais da saúde reconheceram que certos casos não tinham explicação científica plausível. Isso aumentava ainda mais o mistério em torno do curandeiro. No entanto, por mais que tentasse, Bennett não conseguia encontrar pistas concretas sobre a origem ou paradeiro de Dr. Carter. Toda vez que chegava a uma vila onde ele havia estado, o homem já havia partido. Era como se fosse feito de vento, impossível de capturar ou compreender completamente. Desesperado por respostas, Bennett decidiu seguir uma linha diferente de investigação. Ele começou a pesquisar registros históricos sobre figuras semelhantes a Dr. Carter, buscando conexões ou precedentes. Foi então que descobriu algo surpreendente. Relatos de curandeiros misteriosos existiam há séculos em diferentes partes do mundo. Esses curandeiros eram frequentemente associados a culturas antigas e práticas espirituais. Alguns eram reverenciados como santos, outros eram perseguidos como hereges. Mas todos compartilhavam características notavelmente parecidas com Dr. Carter, incluindo a capacidade de curar sem tocar e o hábito de desaparecer sem deixar rastros. Intrigado, Bennett começou a especular se Dr. Carter poderia ser a manifestação moderna de uma tradição antiga. Talvez ele fosse um guardião de segredos perdidos, alguém que carregava consigo conhecimentos esquecidos pela humanidade. Ou talvez fosse algo mais, algo além da compreensão humana. Ao longo de sua busca, Bennett percebeu que estava mudando. Inicialmente cético,
ele começou a sentir uma sensação de reverência diante do que estava descobrindo. Não importava se as curas eram reais ou fruto de sugestão mental. O impacto delas nas vidas das pessoas era inegável. Mas, assim como tantos outros antes dele, Bennett nunca conseguiu encontrar Dr. Carter pessoalmente. Suas investigações terminaram em um beco sem saída, deixando-o com mais perguntas do que respostas. Mesmo assim, ele continuou escrevendo sobre o assunto, determinado a preservar a história do curandeiro misterioso. Enquanto isso, em outra parte do mundo, uma cientista americana chamada Evelyn Harper tomou conhecimento dos relatos sobre Dr. Carter. Especialista em neurociência e psicologia, ela estava particularmente interessada no mecanismo por trás das supostas curas. Seria possível que a mente humana pudesse gerar resultados tão dramáticos? Evelyn começou sua pesquisa revisando estudos sobre o efeito placebo, um fenômeno bem documentado na medicina. No entanto, ela logo percebeu que os relatos sobre Dr. Carter iam além do que poderia ser explicado apenas pela sugestão mental. As curas pareciam ocorrer em situações objetivamente graves, onde a fé sozinha não deveria ser suficiente. Determinada a ir mais fundo, Evelyn decidiu visitar algumas das vilas mencionadas nos relatos. Lá, ela conversou com pessoas que afirmavam ter sido curadas por Dr. Carter. Para sua surpresa, muitas delas ainda exibiam sinais físicos de melhora, mesmo anos depois do encontro. Durante suas entrevistas, Evelyn notou outro padrão intrigante. Todos os pacientes descreviam uma sensação única durante a presença de Dr. Carter. Eles diziam que era como se uma energia invisível fluísse através de seus corpos, acalmando dores e restaurando funções perdidas. Essa descrição era consistente demais para ser ignorada. Inspirada por essas descobertas, Evelyn começou a explorar teorias alternativas. Ela estudou conceitos como bioenergia, campos magnéticos e até hipóteses relacionadas à física quântica. Embora nenhuma dessas explicações fosse definitiva, elas ofereciam novas perspectivas sobre o que poderia estar acontecendo. Ao mesmo tempo, Evelyn enfrentava a resistência de colegas e instituições científicas. Muitos a criticavam por perder tempo com superstições e lendas folclóricas. Mas ela sabia que havia algo valioso naquelas histórias, algo que merecia ser investigado com seriedade. Sua pesquisa culminou em um artigo controverso publicado em uma revista acadêmica. Nele, Evelyn propôs que os fenômenos atribuídos a Dr. Carter poderiam representar uma nova fronteira no entendimento da interação entre mente e corpo. Ela concluiu que, embora muitas questões permanecessem sem resposta, era impossível negar o impacto positivo que essas experiências causavam nas pessoas. Mesmo assim, Evelyn nunca conseguiu encontrar Dr. Carter pessoalmente. Assim como Arthur Bennett e tantos outros, ela foi deixada com mais perguntas do que respostas. Mas, em vez de frustração, ela sentia uma sensação de admiração. Havia algo profundamente humano na busca por significado e cura, algo que transcendia a ciência. Paralelamente às investigações de Evelyn Harper, outro grupo começou a se interessar pelo caso de Dr. Carter, os caçadores de mistérios paranormais. Entre eles estava uma equipe liderada por Marcus Green, um entusiasta de fenômenos inexplicáveis que já havia investigado diversas lendas urbanas e eventos sobrenaturais. Marcus e sua equipe decidiram adotar uma abordagem diferente. Em vez de focar nas curas ou nos relatos individuais, eles queriam entender o contexto espiritual e cultural que cercava Dr. Carter. Seria possível que ele fosse parte de uma tradição oculta, praticada por poucos e desconhecida pela maioria? Para isso, Marcus começou a explorar antigos textos e manuscritos, muitos deles escritos em línguas esquecidas. Ele descobriu referências a figuras semelhantes a Dr. Carter em várias culturas, desde os xamãs siberianos até os curandeiros indígenas das Américas. Essas figuras eram frequentemente descritas como intermediárias entre o mundo físico e o espiritual. Uma das descobertas mais surpreendentes foi um manuscrito medieval que mencionava uma ordem secreta de curandeiros. Esses indivíduos supostamente possuíam habilidades únicas, transmitidas de geração em geração. Segundo o texto, eles tinham o compromisso de usar seus dons apenas para o bem, evitando qualquer forma de reconhecimento público.
Marcus começou a suspeitar que Dr. Carter pudesse ser um descendente dessa ordem. Se fosse verdade, isso explicaria muitas coisas. Seu comportamento discreto, sua habilidade de curar sem tocar e sua tendência a desaparecer sem deixar rastros. Ele seria um guardião de um legado milenar, protegendo segredos que poderiam mudar nossa compreensão da realidade. Mas, como sempre, as evidências eram escassas. Apesar de suas descobertas, Marcus não conseguiu encontrar provas concretas que ligassem Dr. Carter diretamente à ordem mencionada no manuscrito. Ainda assim, ele continuou sua busca, convencido de que estava no caminho certo. A equipe de Marcus também decidiu visitar as vilas onde Dr. Carter havia aparecido. Eles entrevistaram moradores e analisaram locais onde as curas supostamente ocorreram. Em alguns casos, relataram sentir uma energia peculiar no ambiente, como se algo extraordinário realmente tivesse acontecido ali. Essa sensação foi especialmente forte em uma caverna nas montanhas da Áustria, onde Dr. Carter supostamente passou uma noite antes de realizar uma série de curas. Marcus e sua equipe relataram experiências incomuns enquanto estavam lá, incluindo sons inexplicáveis e mudanças sutis na temperatura. Embora suas conclusões não fossem científicas, elas adicionavam outra camada ao mistério de Dr. Carter. Para Marcus, ficou claro que o curandeiro era muito mais do que um simples homem. Ele era uma peça de um quebra-cabeça maior, conectado a forças e tradições que ainda não entendemos. Enquanto Marcus Green e sua equipe exploravam o lado espiritual do fenômeno, um novo personagem entrou em cena. Sarah Collins, uma historiadora especializada em biografias obscuras. Seu interesse por Dr. Carter surgiu de maneira inesperada, enquanto ela pesquisava documentos antigos em um arquivo europeu pouco conhecido. Sarah encontrou uma carta escrita por um médico rural no início do século XX. Na carta, o autor mencionava um homem misterioso que havia aparecido em sua vila e realizado curas milagrosas. Embora o nome de Dr. Carter não fosse citado explicitamente, as descrições coincidiam perfeitamente. Fascinada, Sarah decidiu mergulhar mais fundo no caso. Ela começou a investigar registros históricos, jornais da época e correspondências privadas. Lentamente, começou a traçar um mapa dos movimentos de Dr. Carter, identificando as vilas onde ele havia estado e os períodos em que apareceu. O que Sarah descobriu foi impressionante. Dr. Carter parecia seguir rotas específicas, muitas vezes ligadas a festivais religiosos ou eventos espirituais locais. Era como se ele escolhesse cuidadosamente os momentos e lugares onde suas intervenções teriam o maior impacto emocional e simbólico. Outro detalhe intrigante foi a frequência com que relatos de curas eram seguidos por mudanças significativas nas comunidades. Após a visita de Dr. Carter, muitas vilas relatavam um aumento na cooperação mútua, na solidariedade e até na prosperidade econômica. Era como se sua presença tivesse um efeito transformador que ia além da saúde física. Sarah também descobriu que Dr. Carter era frequentemente associado a símbolos místicos e rituais antigos. Em algumas vilas, ele era visto usando objetos como cristais ou pedras gravadas com inscrições indecifráveis. Esses itens desapareciam junto com ele, deixando para trás apenas lembranças e boatos. Ao longo de sua pesquisa, Sarah começou a formular uma teoria. Ela acreditava que Dr. Carter não era apenas um curandeiro individual, mas parte de uma rede maior de figuras semelhantes, operando em diferentes partes do mundo. Essas pessoas poderiam estar conectadas por uma missão comum: restaurar equilíbrio onde houvesse sofrimento. Embora suas descobertas fossem fascinantes, Sarah enfrentou dificuldades para publicá-las. Muitos historiadores tradicionais consideravam seu trabalho especulativo demais, baseado em evidências fragmentadas e interpretações subjetivas. Mesmo assim, ela continuou escrevendo, determinada a compartilhar o que havia aprendido. A pesquisa de Sarah Collins chamou a atenção de uma organização internacional dedicada ao estudo de fenômenos incomuns. Conhecida como Sociedade para Pesquisa Avançada, SPA, essa entidade era composta por cientistas, filósofos e outros especialistas que buscavam entender os limites da experiência humana. A SPA decidiu montar uma equipe multidisciplinar para investigar o caso de Dr. Carter. Entre os membros estavam biólogos, psicólogos,
antropólogos e até engenheiros especializados em tecnologia de ponta. Eles acreditavam que, ao combinar diferentes áreas de conhecimento, poderiam desvendar o mistério de uma vez por todas. A equipe começou sua investigação revisitando os locais onde Dr. Carter havia aparecido. Usando equipamentos avançados, eles mediram variáveis como campos eletromagnéticos, vibrações sonoras e padrões de energia térmica. Em alguns lugares, detectaram anomalias que não podiam ser facilmente explicadas. Por exemplo, em uma igreja abandonada onde Dr. Carter supostamente realizou curas, os sensores registraram flutuações inexplicáveis no campo magnético. Essas flutuações ocorreram exatamente nos pontos onde os pacientes afirmavam ter sentido a energia do curandeiro. Embora não fossem conclusivas, essas descobertas intrigaram os pesquisadores. Outro experimento envolveu voluntários que haviam sido curados por Dr. Carter. Durante sessões controladas, os participantes foram expostos a imagens e sons projetados para evocar a presença do curandeiro. Surpreendentemente, muitos relataram sentir as mesmas sensações descritas em seus relatos originais, como calor, calma e alívio físico. Esses resultados levaram a equipe da SPA a considerar a possibilidade de que Dr. Carter tivesse dominado uma técnica desconhecida para manipular estados mentais e emocionais. Talvez ele fosse capaz de induzir estados alterados de consciência, facilitando a autocura do corpo humano. No entanto, a maior revelação veio quando a equipe analisou amostras de solo e água coletadas nos locais visitados por Dr. Carter. Em alguns casos, encontraram concentrações anômalas de minerais raros, conhecidos por suas propriedades bioativas. Isso levantou a hipótese de que ele escolhia locais específicos por suas características geológicas únicas. Embora essas descobertas fossem promissoras, elas ainda não explicavam completamente o fenômeno. A equipe da SPA concluiu que Dr. Carter era uma figura complexa, cujo impacto ia além da mera ciência ou superstição. Ele era um catalisador de mudanças, tanto físicas quanto emocionais. Enquanto a SPA continuava suas investigações, um novo capítulo surgiu na história de Dr. Carter. Desta vez, ele foi associado a eventos globais de proporções épicas. Relatos começaram a surgir de pessoas que afirmavam ter sido curadas por ele durante crises mundiais, como guerras e pandemias. Um desses relatos veio de um soldado que lutou na Primeira Guerra Mundial. Ferido em batalha, ele estava à beira da morte quando um homem misterioso apareceu em seu campo de visão. O soldado jurou que era Dr. Carter, que o curou sem tocar nele e desapareceu antes que pudesse ser questionado. Histórias semelhantes surgiram em contextos diversos, desde vítimas de epidemias até sobreviventes de desastres naturais. Em todos os casos, Dr. Carter era descrito como uma figura tranquila e confiante, cuja presença trazia conforto e esperança em meio ao caos. Essas narrativas ampliaram o alcance do mito de Dr. Carter. Ele não era mais visto apenas como um curandeiro local, mas como uma força universal, capaz de intervir em momentos de extrema necessidade. Para muitos, ele se tornou um símbolo de resistência e renovação. Mas, com o crescimento de sua lenda, vieram também as teorias conspiratórias. Alguns acreditavam que Dr. Carter era parte de uma organização secreta que manipulava eventos globais. Outros diziam que ele era um viajante do tempo, enviado para mitigar sofrimentos em épocas de crise. Independentemente das especulações, uma coisa era clara. Dr. Carter havia se tornado uma figura icônica, cuja influência ultrapassava barreiras culturais e temporais. Ele era uma prova viva de que, mesmo nos momentos mais sombrios, existe espaço para milagres. Agora, décadas após suas últimas aparições, o legado de Dr. Carter continua vivo. Livros, documentários e até filmes foram feitos sobre sua história, cada um interpretando o fenômeno de maneira diferente. Para uns, ele é um mistério científico. Para outros, uma prova da existência do divino. Mas talvez a lição mais importante seja a mensagem que ele deixou implícita em suas ações. Dr. Carter nunca buscou fama ou fortuna. Sua única motivação parecia ser o desejo genuíno de aliviar o sofrimento humano. Nesse sentido, ele representa o melhor do que podemos ser como espécie. Hoje,
Pessoas ao redor do mundo ainda contam histórias sobre ele. Algumas juram que ele ainda está por aí, viajando de vila em vila, curando sem tocar. Outras acreditam que ele retornará em algum momento de grande necessidade global. Seja qual for a verdade, uma coisa é certa. Dr. Carter deixou marcas profundas nas vidas das pessoas que cruzaram seu caminho. Ele nos lembra que, por mais avançados que sejamos tecnologicamente, ainda há mistérios que desafiam nossa compreensão. Então, quem foi realmente Dr. Carter? Um curandeiro extraordinário? Um cientista visionário? Ou algo completamente diferente? Algo que escapava à nossa lógica? Talvez nunca saibamos ao certo. Mas, de alguma forma, isso não parece importar. O que importa são as histórias que ele inspirou, as vidas que ele tocou e o senso de maravilhamento que ele trouxe ao mundo. Dr. Carter nos ensinou que, mesmo em um universo aparentemente governado por leis rígidas, sempre há espaço para o inesperado. Talvez o verdadeiro milagre não tenha sido as curas em si, mas a capacidade de Dr. Carter de unir pessoas, despertar esperança e nos lembrar de nossa própria resiliência. Ele nos mostrou que, no final das contas, o maior poder que temos é o de acreditar no impossível. E assim, enquanto as lendas sobre o curandeiro continuarem a circular, Dr. Carter permanecerá vivo em nossos corações e mentes. Ele é, e sempre será, o médico que curava sem tocar, um enigma eterno, uma luz brilhante em tempos sombrios.